Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos refletir sobre os planos de Deus e como eles se concretizam. Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o seu like, isso é importante para a gente levar essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também os pedidos de oração que está aparecendo aqui na tela. Vamos estar orando juntos pelos nossos irmãos. Então vamos lá, vamos começar a compreender um pouco os planos de Deus. Mateus 21, do verso 9 ao verso 11. Mateus 21, do verso 9 ao verso 11. E diz: as multidões que iam adiante e as que seguiam chamavam Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome de Deus, do Senhor, Hosana nas alturas. E quando ele entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntavam: quem é este? E as multidões responderam: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Agora vamos ler os versos 14 e 15. Aproximaram-se dele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Quando, porém, os principais sacerdotes e mestres da lei viram as maravilhas que fazia as crianças, clamando no templo, Hosana, o filho de Davi, ficaram indignados. Aqui nós sabemos que é justamente pouco antes da morte de Jesus, quando ele entra em Jerusalém, sentado no jumentinho, as pessoas clamando a ele, ele vai até o templo e começa a curar ali, dentro do templo. E os sacerdotes, em vez de ficarem felizes, ficam indignados. Lembrando aqui que pouco antes dele entrar em Jerusalém, ele já havia ressuscitado a Lázaro, e essa notícia se espalhou. A gente sabe que hoje a gente já sabe, né, tendo a palavra de Deus na mão, o plano de Deus neste caso era o sacrifício de Jesus na cruz. E a gente vê ali se desenhando pouco a pouco a história, né? A gente vê Jesus fazendo os milagres, mostrando sua divindade cada vez mais evidente, e aqueles que eram os principais, né, ali líderes religiosos, se indignando, porque eles não aceitavam que o plano de Deus fosse Ele mesmo, o próprio Deus morrendo na cruz. Eles não aceitavam isso, eles queriam o Deus que viesse com poder e grande glória e os libertasse do jugo romano. Eles queriam um Deus, um rei terreno, queriam e estavam olhando para as coisas terrenas, quando deveriam olhar para todos aqueles rituais do santuário, que a gente já falou aqui o quão importante é o santuário, todos aqueles rituais que apontavam para o sacrifício de Jesus. E posteriormente, sim, Jesus vir com poder e grande glória para nos libertar das garras da escravidão, do pecado aqui, de fato, né, arrancar-nos deste mundo, da vitória, né, e não um governo terrestre, mas um governo divino, um governo celestial. Não mais essa terra pecaminosa, mas uma terra restaurada. Então, o plano de Deus aqui era que Jesus fosse, sim, sacrificado. Patriarcas e Profetas, capítulo 21. A vida de José ilustra a de Cristo. Foi a inveja que moveu os irmãos de José a vendê-lo como escravo. Tiveram a esperança de impedir que se tornasse maior do que eles. E quando foi levado ao Egito, lisonjearam-se de que não mais seriam perturbados com seus sonhos, de que haviam removido toda a possibilidade de sua realização, mas sua conduta foi dirigida por Deus a fim de levar a efeito o mesmo acontecimento que tensionavam impedir. Semelhantemente,
os sacerdotes e anciões judeus estavam invejosos de Cristo, receando que deles atraísse a atenção do povo. Mataram-no para impedir que se tornasse rei, mas estiveram dessa maneira a efetuar este mesmo resultado. Muitas vezes as pessoas tentam frustrar os planos de Deus agindo por conta própria. No caso dos irmãos José, eles tinham medo de que José se tornasse maior que eles, e então o venderam para o Egito. Eles queriam matá-lo, né? Mas um ou outro fala, não vamos matá-los, vamos vender. E então venderam ele para o Egito, na tentativa de frustrar o seu sonho de que ele se tornaria maior que os irmãos. Deus usou esse mesmo intento que eles usaram para frustrar os sonhos que Deus tinha dado a José, para transformá-los em realidade, quando posteriormente ele se tornou governador do Egito e os seus irmãos vieram e se ajoelharam perante ele. E da mesma forma, os líderes religiosos judeus ali intentaram na tentativa de matar Jesus para que ele não tomasse a atenção do povo, para que não se tornasse maior que eles. E assim eles fizeram se cumprir a vontade de Deus, o plano de Deus. E olha como é interessante como Deus revela as coisas. João capítulo 11. João capítulo 11, do verso 49 ao 53. João 11, do 49 ao 53. Então um deles, chamado Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, disse: Vós não sabeis? Não percebeis que convém que um só homem morra pelo povo e não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas como sumo sacerdote, naquele ano profetizou que Jesus morreria, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. A maldade humana, o intento ali do sumo sacerdote de apenas tirar a visibilidade que Cristo estava tendo, intentou matá-lo, também com medo de que os romanos, ouvindo, que o rei dos judeus estava ali, viessem a matar toda a nação. Com medo disso, eles falaram, então vamos matar a Jesus. E eles, sem perceber, ele estava profetizando aqui, olha só. Verso 50. Não percebeis que um só homem morra pelo povo e não pereça toda a nação. Apenas Cristo morreu para que todo o povo de Deus não perecesse. O plano de Deus aqui estava... Caifás, sem perceber, estava profetizando todos os ritos do santuário que apontavam para o Cordeiro que iria morrer e para salvar e retirar os pecados do povo de Deus. Ele estava falando exatamente isso. Sem perceber, estava matando o próprio Deus, cumprindo sim a profecia, mas não precisava ele ser a pessoa que estava fazendo isso, não precisava ele ser, vamos dizer assim, o mandante do assassinato de Deus. Patriarcas e Profetas, capítulo 21. José, mediante seu cativeiro no Egito, tornou-se um salvador para a família de seu pai. Contudo, este fato não diminuiu a culpa de seus irmãos. Semelhantemente, a crucificação de Cristo pelos seus inimigos, dele fez o Redentor da humanidade, o Salvador de uma raça decaída, o governador do mundo inteiro. Mas o crime dos seus assassinos foi precisamente tão hediondo como se a mão providencial de Deus não houvesse dirigido os acontecimentos para a sua glória e o bem do homem. Não é porque aqueles homens, tanto os irmãos de José como os líderes religiosos, fizeram com que o plano de Deus se cumprisse, agindo de forma errada, que eles não são culpados ou não serão culpados pelos seus crimes,
Eles não deveriam ter vendido José. Eles não deveriam ter mandado crucificar a Cristo. De uma forma ou de outra, Deus usou a sua mão poderosa para com que o plano dele fosse concretizado. Para que, no caso do Egito, José pudesse, vamos dizer assim, ser um salvador para o seu povo, onde ele, por ter cuidado tão bem do Egito, o faraó achou graça diante dele e aceitou a sua família no Egito. Eles não foram tratados como escravos a princípios. Então teve toda a estrutura ali em Gozé, onde eles viveram, onde se multiplicou a família de Israel, de Jacó, onde eles cresceram muito em números por causa do favor de José dentro do Egito. E no caso de Jesus, todo o povo foi salvo, todo o povo será salvo, né? Somos redimidos, somos libertos do pecado pelo sacrifício de Cristo. Mas não precisaria os líderes religiosos terem o sangue de Cristo nas suas próprias mãos. Patriarcas e Profetas, capítulo 21 ainda. Assim como José foi vendido aos gentios por seus próprios irmãos, foi Cristo vendido aos piores de seus inimigos por um de seus discípulos. José foi acusado falsamente e lançado na prisão por causa de sua virtude. Assim, Cristo foi desprezado e rejeitado por sua vida justa, abnegada. Era uma repreensão ao pecado. E se bem que se não tivesse a culpa de falta alguma, foi condenado pelo depoimento de falsas testemunhas. A gente vê aqui um paralelo, né, entre a vida de José e a vida de Jesus. E a gente vê como, independente da vontade humana querer frustrar os planos de Deus, quando Deus traça um plano, esse plano será cumprido. E por que nós estamos refletindo hoje sobre os planos de Deus? Porque Deus tem um plano para mim e para você, irmão. Deus quer nos salvar, Deus quer restaurar a nossa vida, Deus quer nos fazer novamente que refletamos aqui, que sejamos refletores da imagem de Deus, que o nosso eu diminua e que Cristo viva, que as pessoas ao nosso redor vejam a Cristo através das nossas vidas. Esse é o desejo de Deus, esse é o plano de Deus. E eu posso, sim, neste caso, frustrar o plano de Deus, porque é uma escolha individual minha. José poderia ter rejeitado ali o plano de Deus quando ele esteve na casa de Potifar, se ele tivesse aceitado os desejos da esposa de Potifar. Ele podia ter agido de forma egoísta ali na prisão ou largado Deus de mão, como se Deus tivesse o abandonado, mas não, ele continuou fiel. Jesus poderia ali no Getsemane falar: eu não quero morrer pela humanidade, ela não merece, e de fato nós não merecemos, e ele poderia ter largado mão e deixado o homem à própria sorte a morrer, e assim não fez. Então, aqui cabe a minha e a sua escolha, para que o plano de Deus se cumpra na minha vida, na sua vida. Deus tem um plano para mim e para você, Deus tem um desejo, que é a salvação para mim e para você. E nesse caso, apenas eu e você podemos frustrar esse plano. Não importa o que as pessoas ao redor façam, não importa as coisas ao redor, se eu e você aceitarmos o plano de Deus, de sermos salvos, entregarmos a nossa vida, pode acontecer o que for, pode ser a tramóia que for ao nosso redor. Podemos estar sozinhos, assim como José. Podemos estar sozinhos, assim como Jesus no Getsemane, onde foi com os discípulos e eles ficaram dormindo. Se aceitarmos o plano de Deus, a salvação é garantida. Que eu e você possamos tomar hoje a nossa decisão de entregarmos completamente a nossa vida a Cristo e largarmos e não nos focarmos nas coisas ao nosso redor, no nosso exterior, mas sim no próprio eu, na minha entrega, na minha restauração. Bom, espero que essa reflexão ajude os irmãos. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários também. Lembrando, quando atingirmos 10 mil inscritos, vou estar dando uma Bíblia Thompson para um dos irmãos que fez pergunta.
tendo eu respondido ela ou não, desde que não seja uma pergunta repetida. Não se esqueçam também, os pedidos de oração nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido aos irmãos agora que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar, Senhor. Pai querido, te pedimos, Senhor, que o Senhor direcione as nossas vidas, que possamos nos esforçar a fazer ao máximo daquilo que podemos e que o Teu poder nos auxilie naquilo que não podemos, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Teu plano da salvação se cumpra em nossas vidas, que possamos estar naquele grande dia ao lado de Jesus, quando Ele voltar para nos buscar, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.